Falta apenas um episódio para encerrar a primeira temporada de Duna, a Profecia. Vamos falar então sobre esse quinto episódio e o que ele trouxe para o andamento da história. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, isso ajuda bastante o canal. Quando foi anunciado que a primeira temporada de Duna, a Profecia, teria apenas 6 episódios, eu fiquei pensando se a série conseguiria condensar uma história como a origem das Bene Gesserit em apenas 6 horas. Afinal de contas, o universo de Duna, criado pelo Frank Herbert e expandido pelo seu filho Brian Herbert, é imenso e tem muita história para se contar. E quando eu vi o primeiro episódio de Duna Profecia, eu achei que sim, que ela seria capaz de contar essa história em apenas 6 episódios. Mas como eu falei na minha resenha do episódio passado, eu tenho a impressão de que a série está caminhando, colocando vários elementos na história, talvez para ampliar esse universo e conseguir novas temporadas, mas a consequência disso é que a série parece não estar indo para lugar nenhum. Ela parece estar andando em círculos. E esse quinto episódio, pra mim, é mais uma prova disso. Esse até agora foi um dos episódios que eu menos gostei, um dos mais fracos. Mas eu fiquei pensando, será que esse quinto episódio é daquele tipo de episódio em séries que vem para dar uma pequena respirada para um grande final épico de série? Não sei qual a sua opinião em relação a isso. Eu venho anotando um padrão em relação a essa primeira temporada, que é o final do episódio. Várias coisas vão acontecendo ao longo dos episódios, mas é no final que temos um tipo de revelação ou algum acontecimento bombástico. Como foi o caso, por exemplo, do Desmond matando o menino no primeiro episódio, ou ele mesmo resistindo à voz. Então todo episódio tem um grande final, um grande gancho para a gente assistir aos próximos. Porém, a partir desse gancho que promete tanto, o episódio seguinte não desenvolve essa história de uma maneira tão grandiosa quanto foi o gancho anterior. Não sei se eu estou conseguindo ser compreendido em relação a isso, mas eu tenho a impressão de que a série promete muito mais do que o texto é capaz de entregar. Que pra mim está se destoando bastante. Eu falei no vídeo passado só alguns personagens. O próprio Desmond, a maneira como ele age, o jeito canastrão dele, a atuação do ator Travis, parece que está fora do universo de Duna. Talvez seja essa realmente a intenção e algo seja revelado no último episódio, mas eu tenho essa sensação de que alguns personagens como um todo não fazem parte desse universo. Parece que eles estão lá jogados, alheios ao que está acontecendo. Um caso que eu posso citar aqui é o personagem Kieran Atreides. Ele que é o espadachim da Casa Corrino, que treina os 2 filhos do Imperador, mas este é um personagem meio apagado. Parece que ele só aparece na história porque o texto quer que ele apareça. O personagem, e sim, não tem presença nenhuma. Um exemplo disso é esse episódio, onde o personagem teve muito mais destaque, mas eu achei o ator muito apagado. Ele não me convence, por exemplo, que é um cara que tem um plano rebelde e está infiltrado na casa do imperador para poder roubar, por exemplo, a planta do palácio e dessa maneira conseguir colocar em prática o seu plano rebelde junto com os outros. Nada disso para mim soa muito convincente. Sem contar também que ele foi meio burro em deixando todos os seus planos ali onde qualquer pessoa poderia ver, a não ser que seja essa realmente a intenção e exista um plano muito mais profundo por trás, que eu acredito que não, acho que o personagem é burro mesmo. Pode ser então que eu me surpreenda. Inclusive, quando o Constantine, o filho do imperador, encontrou os planos, vamos falar que esse é outro personagem que está bem apagado desde o primeiro episódio. Ele entra em cena, eu já fico entediado e eu confesso pra você que eu não gosto desse personagem. Eu gostei bastante da personagem da princesa, mas ela foi perdendo força ao longo dos episódios. Mas voltando a falar do Constantine, existe ali um determinado momento entre ele e o Kieran Atreides que eles discutem, uma desculpa do Kieran Atreides para poder ir na sede dos rebeldes, contar para a irmã, a Freeman, que ela está em perigo e isso colocar em prática aquele plano de explosão. Essa cena com o Kieran e o Constantine também me soou sem sal. Hoje, infelizmente, eu estou falando bastante mal deste episódio porque eu gostei bem pouco dele. Teve poucas coisas que eu gostei e eu vou falar mais pra frente. Mas de modo geral, eu achei que este embate entre eles, inclusive o embate geral dessa temporada, o embate físico dos espadachins, está bem aquém do que foi mostrado no filme, por exemplo, ou em outras séries de ficção científica que tem batalhas corpo a corpo. Aqui, o espadachim é considerado o mestre das danças, mas a dança dele é bem ruim. Eu teria demitido esse cara faz tempo, pois ele é um péssimo professor. Mas toda essa trama nesse planeta Salux Secundus foi mais para mostrar que o imperador é mesmo manipulado. E isso de todos os lados. Inclusive apareceu uma irmã, a irmã Francesca, que é mãe do Constantine. Eu não sei se eu perdi isso ao longo dos episódios, mas eu tive a impressão de que essa foi a primeira vez que essa informação apareceu, de que o Constantine é na verdade um filho bastardo. Mas voltando, o imperador ele é manipulado pela essa Francesca, pela sua irmã Natália,
pelo Desmond. De todos os lados o cara é manipulado, mostrando que ele é um péssimo imperador. Acho que, aliás, na verdade mostrando que a família Corrino como um todo no universo de Duna. Ainda falando nesse núcleo dos Salux Secundus, eu acredito que se os filhos do imperador com a imperatriz não existissem, a história ela ia caminhar do mesmo jeito. É claro que eles teriam que dar um ou outro jeito para resolver alguns problemas que eles resolveram, como por exemplo o Constantine encontrar os planos do Kieran Atreides, mas ali qualquer outra pessoa poderia ter encontrado, inclusive o próprio Desmond. Parece que as coisas foram empurradas para acontecer da maneira que aconteceu, não soou muito autêntico ou natural. Já em Wallace Nine, o planeta onde estão as irmãs Bene Gesserit, as verdavidentes, né? Elas não têm o nome de Bene Gesserit, eu sempre esqueço disso. Vemos o espírito da irmã Raquela possuindo a Layla. Essa cena em si e tudo que acontece neste planeta é o que eu acho mais interessante. Tirando a relação com as alunas, que poderia ser muito mais explorado, todas aquelas personagens que foram mostradas ao longo dos episódios foram também perdendo as suas forças. Mas voltando para a Layla, a memória genética da irmã Raquela está possuindo o corpo da Layla e fazendo alguns experimentos para conseguir algumas respostas. O interessante aqui é que por causa disso podemos supor que os poderes do Desmond são científicos, ainda bem, e não mágicos, o que é muito coerente com o universo de Duna como um todo. A pergunta que ainda está em aberto é: como Desmond conseguiu esse poder? Por que toda vez que ele usa, ele se fere tanto? Será que ele já nasceu assim ou adquiriu esses poderes? Será que ele conseguiu sobreviver ao ataque do verme por causa desses poderes? Essas são questões que estão sendo levantadas desde o primeiro episódio. E o final desse episódio revelou algumas coisas interessantes, como o fato do Desmond ser filho de um Atreides com uma Harkonnen. Harkonnen essa que é uma irmã Bene Gesserit. Vamos falar mais sobre essa revelação. Ela foi entregue para a gente em uma cena paralela que eu achei bem legal. Desmond em Salux Secundus conversando com a Natália, contando que sua mãe era uma Bene Gesserit que quando ele nasceu entregou ele para a própria sorte. Em paralelo a isso, temos Tula utilizando da inteligência artificial para fazer o rastreamento da linhagem genética de Desmond. E ela também descobre que Desmond é filho de um Atreides com uma Harkonnen. Nessa cena, inclusive, a expressão dela é muito chocante. E eu acho que o que ela descobriu ali foi uma ligação muito maior. Talvez Tula seja a mãe de Desmond. Ela teve uma relação no passado com Otto Atreides um pouco antes de eliminá-lo. Dessa relação surgiu uma criança e ela foi obrigada a abandonar essa criança. E essa criança, então, seria Desmond. Eu ainda não sei se nesse ponto da série as irmãs Bene Gesserit já conseguiam controlar o seu corpo, por exemplo, para matar o esperma que estava no seu corpo e dessa maneira não engravidar. Isso nos livros é possível de acontecer, mas ainda assim, aparentemente essa criança nasceu e foi abandonada por Tula. Será que o fato de Desmond ser um filho de uma irmã Bene Gesserit é uma das origens do seu poder? Seria o Desmond uma espécie de Quis Haderach primitivo? Ou quem sabe, a partir dessa experiência com Desmond, onde ele pode ser sim uma espécie de Quis Haderach primitivo e conseguir ter acesso às suas memórias genéticas e por causa disso ele saber de sua origem, talvez esse fato seja o que vai inspirar as irmãs Bene Gesserit como um todo para ao longo de 10.000 anos daqui para o futuro tentar criar o Quis Haderach perfeito. E se você assistiu aos filmes ou leu os livros, você sabe como essa história continua. Desmond ele revela toda essa história em relação ao seu passado para Natália, que está ali de alguma maneira para seduzi-lo e tentá-lo convencer que junto eles conseguem destruir as irmãs Bene Gesserit. E ambos odeiam a Irmandade, cada um por seus motivos. A Natália ela tem vários motivos para odiar a Irmandade também. Muito do que foi prometido para ela foi negado por causa da Irmandade. E o Desmond foi abandonado quando criança e ele guarda esse sentimento de raiva até hoje. Talvez uma terapia teria resolvido bastante esse problema dele. A promessa para o final da temporada é que os dois vão se unir para destruir a Irmandade. Para quem assistiu os filmes e sabe que no futuro a Irmandade vai estar mais forte do que nunca, sabe que ela não foi destruída. Então sabemos que alguma coisa vai acontecer com esses dois personagens, ou no máximo vai acontecer com a Valia ou a Tulia, ou com essa geração da Irmandade que vai fortalecê-las inclusive. Uma outra coisa que está me incomodando nesta temporada é que parece que a ordem, a origem das irmãs Bene Gesserit está ficando em segundo plano aqui. Como elas ganharam seus poderes, como elas aprenderam a manipular os seus corpos, a ponto, por exemplo, de escolher o sexo de uma criança, ou eliminar, por exemplo, um espermatozoide para não engravidar, como que esses poderes foram aprendidos por elas. Isso aparece na série, mas não é muito aprofundado, e talvez fosse muito mais interessante se fosse mostrado, entre outras coisas que foram citadas e pinceladas na série. Eu gostaria de ver isso aqui muito mais aprofundado. Talvez, quem sabe, para uma segunda temporada. Muita coisa nessa primeira temporada parece ter sido incluída e esquecida, como é o caso, por exemplo, da relação da Casa Corrino com a Casa Richards. Outra coisa também que foi esquecida foi a proteção ao planeta Arrakis,
uma ou outra relação ou discussão aos contrabandos, mas o Imperador, como o Imperador do Universo, está trabalhando bem pouco, na minha opinião. Falta apenas um episódio para encerrar essa temporada, e parece um pouco improvável que apenas em 1 hora a série consiga amarrar todas as pontas soltas e trazer novas tramas para uma possível segunda temporada. Existe muita informação que foi colocada nessas primeiras temporadas que não foram desenvolvidas ao longo dos episódios, que poderia ter sido, e deixar esse episódio final talvez apenas para o embate entre Desmond e as irmãs Bene Gesserit. Eu estou bem ansioso para o último episódio e com bastante esperança de que ele seja épico sim, e quem sabe a série ganhe uma segunda temporada. Aparentemente ela está com uma boa audiência, pois a última vez que eu olhei ela estava em primeiro lugar na Max. E você, qual a sua opinião em relação ao 5º episódio? Você concorda comigo? Discorda de mim? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre a série como um todo, este 5º episódio aqui pelos comentários. Spoilers estão liberados, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal, se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Este aqui de cima é um vídeo sobre o universo de Duna como um todo. E muito obrigado e até a próxima!